Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como foi minha experiência lendo Keeping 13. Bom, pra quem tá meio perdido, chegou aqui sem saber muito da história, basicamente esse livro é a parte 2 de uma história de um casal só. Basicamente, essa é uma série de livros chamada Boys of Tommen, tá aqui ó, Os Garotos de Tommen. E esse aqui é o livro 2. A gente tem 5 livros até agora e o sexto livro está em pré-venda nesse momento. Então, o primeiro e o segundo livro é sobre a história do casal Johnny e Shannon, no caso esse aqui é o segundo. Os outros 2 livros são sobre outro casal e o outro livro é sobre um casal, só tem um livro deles. E o que tá em pré-venda nesse momento já é de outro casal. Então, basicamente, gente, se vocês não viram o vlog de leitura que eu gravei lendo o primeiro livro que vem antes desse, vejam, porque senão vocês vão ficar muito perdidos. Aqui vai ter spoiler, obviamente. No primeiro take, que vai vir depois desse take aqui, eu já vou estar falando o que tá acontecendo, porque o primeiro livro acaba e esse aqui já começa, não tem corte. Então, já vai direto de lá pra cá e eu já vou falar umas coisas. Então, assim, pra quem tá querendo saber se o livro é bom e tudo mais, e quer ver como vai ser a minha experiência pra decidir se vai querer ler ou não, veja primeiro o de Binding 13 pra não se perder e ver esse aqui de Keeping 13. Bom, gente, aviso dado, eu tenho que explicar mais ou menos as coisas pra vocês. Esses livros de Boys of Tommen, eles são muito famosos por terem muitos traumas e gatilhos. Eles são bem característicos por terem muitos desses acontecimentos absurdos e, enfim, a gente tem que ler, tem que saber os gatilhos antes de ler o livro, porque realmente tem coisas que causam muito desconforto. Pra quem não tem trauma com isso, já causa um baita desconforto, como por exemplo foi meu caso lendo esse livro. Mas imagina quem tem algum tipo de trauma, gatilho, então fica bem difícil. Mas provavelmente vocês já viram alguma pessoa chorando por causa desses livros de Boys of Tommen, então isso é bem comum. E é isso, gente. Aviso dado também. O que mais tem pra falar? Sim, eu terminei esse livro dia 10 e no dia 11 a gente acordou com a notícia de que o livro vai em adaptação no Prime Video. E tá todo mundo com medo, porque, como eu falei pra vocês, tem muitos traumas, gente. E isso é muito triste de ler, mas querendo ou não, é a característica principal de Boys of Tommen. Porque a gente lê os personagens superando todos esses traumas horríveis que eles passam. É algo muito característico da série. E meio que fazer uma adaptação é difícil. A gente quer que eles façam uma coisa fiel e não fique romantizando e não foquem só no romance do Johnny e da Shannon. Porque, assim, o romance deles é lindo, mas é lindo em cima de tudo que eles passam. É eles superando tudo juntos. Por isso que é importante. Então, assim, fica difícil. Mas beleza, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem desse vlog de leitura de ter ao máximo, não dar spoiler, tá, gente? Principalmente no final, evitei falar muita coisa pra quem não tiver lido, não querer saber spoiler, não pegar spoiler, né? Mas se eu estiver falando alguma coisa e vocês ficarem meio assim, tipo, ixi, ela tá falando demais, pulem pra frente o vídeo pra não correrem nenhum risco. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e bora ler, né? Bom, gente, eu tô na página 70 do livro. Eu tô muito feliz por estar lendo esse livro, porque assim que eu comecei, eu lembrei do primeiro e eu fiquei, tipo, super feliz, porque eu lembrei o quanto eu tinha gostado desse livro, da escrita dessa autora. E, cara, nossa, já o livro acabou de começar e já tá, assim, puras emoções, já tá acontecendo muita coisa. E o livro, ele voltou, esse livro começa justamente na onde o primeiro para, então a gente não vê nenhum, assim, corte, sabe? E por enquanto não aconteceu muita coisa, na verdade, mas assim, pra quem não sabe, o livro acaba com o Joey perguntando pros pais dele, pra mãe dele, no caso, escolher entre o pai deles e eles, né, e os filhos, por conta de toda a agressão que eles sofreram, enfim. E aí, depois, muita coisa acontece. Tem que fazer um resumo bem detalhado pra vocês. Basicamente, depois disso,
acontece muita coisa. A Shannon, ela fica muito mal, o pai deles bate na mãe deles, ali na frente deles. O Joey fica muito, assim, perturbado, fica muito mesmo. No começo ele fala que não liga pra mãe, porque a mãe também é culpada por isso. Mas quando o pai dele bate nela, ele se estressa e ele já vai pra cima do pai de novo. Então, assim, foi uma confusão. E aí, o que aconteceu? A mãe deles falou, vai embora, expulsou o pai deles de casa. Só que a Shannon tava muito mal, tipo, muito mal mesmo. Aí eles foram pro hospital, levaram a Shannon pro hospital. Nisso, o Johnny, ele não sabia do que estava acontecendo, porque ele também tava no hospital se recuperando. Porém, ele lembrava que a Shannon chegou a falar pra ele a palavra pai. Ele tinha uma suspeita de que fosse o pai da Shannon que estava, né, agredindo ela. E por conta que ela falou pra ele no final do primeiro livro, ela contou pra ele, só que ele dormiu na hora por causa dos remédios, ele não se lembrava. Então ele, tipo, ficou com isso na mente, ele não sabia exatamente, não lembrava exatamente o que que a Shannon tinha falado, mas ele lembrava, pai, 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 e ele tava muito preocupado com a Shannon, tava sentindo que alguma coisa errada tava acontecendo. E aí, beleza, fica assim por uns dias, e aí o irmão mais velho da Shannon, ele volta também pra cidade, só que o Joey odeia ele, a Shannon também tá brava com ele, porque o irmão foi embora, né, tipo, esse irmão, ele foi embora na primeira oportunidade que teve e meio que deixou os irmãos lá, né, meio que abandonou. E aí o Joey e a Shannon estão com muita raiva dele, mas ele tá aqui pra garantir que o pai deles não voltem a procurar eles e que eles consigam uma medida protetiva contra o pai. Então ele tá cuidando dessa parte jurídica, só que ele quer que a mãe deles fique do lado deles. Ele meio que fala pra Shannon, ó, você pode fazer o que você quiser, mas vai vir uma assistente social e a polícia aqui, você pode falar o que você quiser, mas é bom você saber que os nossos três irmãos, os três pequenos, se você não falar bem da nossa mãe, os três pequenos vão para abrigo e vão ser separados. Então a Shannon meio que teve que falar bem da mãe dela. Não é que a mãe dela, tipo, é igual ao pai, porém, o que que acontece? A mãe dela, ela meio que não fazia nada, entendeu? Ela via a situação e não fazia nada. E aí, o irmão mais velho, que é o Darren, ele fala: a nossa mãe também é vítima porque ela sofreu por tudo isso. Ela me teve com 15 anos, ela teve que viver com esse homem por anos, sempre recebendo ameaças de que se ela largasse ele, ela ia morrer e outras coisas. Então, não é culpa dela, ela também é uma vítima. Ela não fazia nada porque ela tinha medo, ela não podia fazer nada porque ela também era a Blue, né? Enfim, de várias formas, tanto fisicamente quanto mentalmente, pelo marido. Então, assim, tem essa grande questão. E aí a Shannon, mesmo assim, e o Joey também, mesmo assim, ficou com muita raiva, só que o Joey vai embora porque ele não quer mentir. E a Shannon, ela, infelizmente, tem que mentir, tem que falar, assim, que a mãe, ela é a melhor mãe, que ela cuida muito das crianças e que ela também era vítima, enfim, para que as crianças não vão para abrigo. E aí, depois disso acontecer, o Johnny sai do médico, né? Ele sai do hospital, por conta da lesão que ele tava, né? Que aconteceu no primeiro livro. E aí, agora que ele saiu do hospital, o Joey ligou pra ele. E os dois têm uma discussão no telefone, porque o Joey fica muito bravo, porque ele fica tipo, cara, Joey, você não me contou, não sei o quê. E como você deixou isso acontecer? Como você não cuida da sua irmã? E o Joey fica tipo, cara, cala a boca, você é rico, você não sabe nem o que que é isso que eu tô passando. E aí tem toda essa discussão também. E aí o Johnny descobre que a Shannon tá no hospital e agora eu parei na parte que ele vai ver ela, né? Então vamos ver o que que vai acontecer. Mas tá sinistro, gente, tá tenso. Oi, gente, eu voltei pra falar com vocês. Eu não gravei ontem, mas eu li bastante. Na verdade, eu tô lendo todo dia, né? Eu tô lendo pelo menos um pouco, assim, a cada dia. Eu confesso que eu também não quero terminar esse livro rápido. Então, assim, nossa, gente, eu tenho muita coisa pra falar. Eu acho melhor vir aqui ficar falando aos poucos do que vir falar tudo de uma vez, porque o vídeo vai ficar super cansativo. Então, eu vou começar a falar em momento real pra vocês. Mas é porque, cara, eu tô priorizando ler e depois vim falar, porque é muito melhor pra mim, sabe? Eu consigo expressar melhor o que eu tô falando de uma vez, em vez de pausar a leitura, porque quando o livro tá muito bom, é muito difícil querer parar, sabe, gente? E aí fica difícil de eu vir aqui. Mas, basicamente, cara, eu estou sem palavras, gente, sem palavras.
Essa autora, ela é inacreditável. Gente, essa mulher escreve de uma forma... A escrita dessa mulher tá me deixando maluca. Porque os livros dela são muito bons, cara. Eu acho que Keeping vai ser 5 estrelas favoritas, sem brincadeira. Eu tô surtando. Eu tô assim, ó, louca da cabeça. Porque eu quero comprar os outros, eu quero comprar todos. Eu quero que lance mais. Ela tem que contar a história de todo mundo. Vai ter que contar a história até dos irmãos pequenos da Shanna quando eles crescer. Eu não posso ficar sem esses livros. Gente, esse livro é muito bom, cara. Tipo assim, eu tô em choque. Eu tenho que comprar o do Joey, tá? Antes eu não queria muito ler. Agora eu quero muito ler, tá bom? Agora eu tô, tipo assim, surtando pra ler isso logo. Então eu quero ler o livro do Joey, os dois. E depois eu quero ler o do Gibbs, mano, do Gibbs. O do Gibbs, que é o personagem que eu mais amo. O livro dele é dessa finura. Ai, que ódio, gente. Não, não, sério. Vocês não estão entendendo. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é puro surto. Isso aqui é puro surto. Eu tô na página 190. Gente, eu tenho muita coisa pra falar. 191. Eu tenho muita coisa pra falar. Beleza, gente, vamos começar. Vou falar tudo que eu tenho pra falar pra vocês. Basicamente, depois dessa parte que eu contei pra vocês toda a história, o que aconteceu? O Johnny pediu pro Gibbs ir lá resgatar ele, porque o Johnny tá de castigo. O Johnny não tá podendo sair de casa, porque a mãe da Shannon tá enchendo o saco, mano. Tá deixando todo mundo biruta, entendeu? Igual ela, tá deixando todo mundo louco. Porque a querida não quer que o Johnny fique perto da Shannon, porque ela botou na cabeça que o Johnny é o novo marido dela. É a versão número 2, entendeu? Ela tá achando que tá protegendo a filha. Aí, meu Deus, essa mulher tá fazendo um maior caos. Aí, beleza. O que aconteceu? O Johnny ligou pro Gibbs, porque a mãe do Johnny saiu de casa e falou: Gibbs, vem me buscar, menino, vem me buscar que eu quero ver meu namorado, meu amor da minha vida. Aí o Gibbs foi, óbvio, melhor, amo. Aí o Gibbs foi, e aí os dois foram lá, meu, até a casa da Shannon, e aí eles buscaram a Claire, né, que é a mulher amiga da Shannon. Aí beleza. Aí ela foi os três, né? Aí quem atendeu a porta foi o irmão mais velho da Shannon, que não vai com a cara do Johnny também, mas, né, beleza, até aí tudo bem. O irmão aqui voltou, que tá todo mundo odiando ele, sabe? Todo mundo odeia ele porque ele foi embora. E aí ele é tipo assim, ele é tipo o vilão número 3. O primeiro é o pai, o segundo é a mãe da Shannon, e o terceiro é o irmão, porque todo mundo odeia ele porque ele foi embora, entendeu? E aí, o que acontece, gente? Ele atendeu a porta e ele foi tipo assim, não, minha irmã não vai pra lugar nenhum, não, você tá louco? E aí a Shannon desceu, a Shannon ouviu, né, a gritaria, porque o Johnny é bem barraqueiro também, igual a mãe dele. Aí... E aí, gente, o que aconteceu? Aí a Shannon desceu lá e falou assim, não, vou com ele sim, acho agora deu, tá querendo me manter prisioneira aqui, é? Aí eles foram juntos, tá, pra casa do Johnny. Aí, beleza, chegaram lá, aí, mano, o Gibbs e a Claire estão muito estranhos. Eles estão muito estranhos. Aí a Claire teve que ir pra casa, porque a mãe dela tava enchendo o saco, porque ela tava com o Gibbs, e a mãe da Claire falou, ó, o Gibbs tem que te deixar aqui. Ele tem que te deixar aqui até certo horário. E aí eles foram. E aí, beleza. Aí eles foram embora. Ninguém sabe o que os dois estão aprontando, gente. Eles não contaram o que os dois fizeram. Nem o Johnny sabe. Olha que loucura. O Gibbs não contou pro Johnny, mas enfim. Aí, eu não sei se vai contar no livro do Gibbs o que eles fizeram. Não sei. Não sei se vai contar no livro dele, mas enfim, seja o que for, eu fiquei muito curiosa, tá? Muito curiosa. Mas enfim, fofoca mal contada, mas enfim. Aí eles foram embora, só que eu esqueci de falar pra vocês também que depois do Johnny ir buscar a Shannon em casa, eles encontraram o Joey lá. O Joey, mano, passou uns caras de caminhonete e jogou o Joey da coisa da caminhonete em frente à casa dele, da capota da caminhonete. Tacou o menino de lá. E aí, meu, ficou todo mundo desesperado. A Shannon ficou desesperada. O Joey tava visivelmente, assim, entendeu? Chapado e tal, e bêbado. E foi um auê danado. Aí levaram o Joey também. Aí, beleza, né? Chegou lá, aí o Gibbs e a Claire foi embora. Aí ficou os três lá, o Joey, o Johnny e a Shannon. Meu, vocês acreditam que o Gibbs e o Johnny deu um banho no Joey? Gente, juro, chocada, velho. O que eles não fazem pela mulher? O que o Johnny não faz pela mulher dele? O que o Gibbs não faz pela mulher amiga da mulher do Johnny? Meu Deus, o celular quase coisou aqui. Enfim, é isso, gente. É isso. Não, eu tô emocionada, quero esse livro, é muito bom. Aí, beleza. É isso, o que mais que eu tinha pra contar?
Assim, que o Joey tava muito mal, cara. O Joey tava xingando os meninos lá dando banho nele. E o Joey tava transtornado, a Shannon tava triste, porque o irmão dela tava andando com esse bando da pesada aí ano passado, né, da história. E aí, ele tinha parado quando ele conheceu a namorada dele, aquela que eu não sei falar o nome, a Yofi, alguma coisa assim. A Yofi, sei lá, mano, o nome dela tá aqui. E aí, ele ficou lelé da cuca. Aí a Shannon falou, seu namorado sabe disso? Aí ele falou, não. Aí agora a resultado, a Yofi tá super brava com o Johnny. Gente, com o Johnny não, com o Joey. Gente, a Yofi, que nome. Como que fala isso? Não sei, mas enfim. Aí, beleza, gente. Aí o Joey caiu no sono lá, ele, né, pra ele ficar melhor depois do banho, ele ficou um pouquinho melhor. Porque ele colocou as tripas pra fora. E aí, o que acontece depois? Ah, o Johnny e a Shannon ficou sozinhos. Gente, essa parte é muito fofa, porque eles ficam conversando e eles ficam se beijando. Gente, muito fofa essa cena, cara. Muito fofa mesmo. Aí, beleza, aconteceu isso, top. Aí, depois que aconteceu, aí a Shannon dormiu lá na casa do Johnny. E só que não aconteceu nada, mas eles ficaram se pegando lá, óbvio, né? Mas enfim. E aí, o que aconteceu depois? Sim, a mãe do Johnny voltou pra casa, ela ficou, tava brava, mas tava virada no girai, porque a filha da Mary Lynch sumiu, né? A Shannon sumiu, e aí tava ligando pra mãe do Johnny, sobrou pra coitada, aí ela ficou transtornada, ficou, Johnny, cadê a menina? Ficou desesperada, aí a Shannon saiu debaixo das cobertas lá, e falou, tô aqui, desculpa, não sei o quê. Aí, beleza, aí levaram os dois pra casa, levaram o Joey e a Shannon pra casa, o Joey foi pra casa. Aí, chegando lá, meu, a mãe da Shannon fez um barraco, gente, nem conto pra vocês, fez um barraco, falou que se o Johnny tivesse tocado na filha dela, ela ia na justiça, sei lá o que, ia acabar com a vida do Johnny, ia falar que o Johnny da menina, da Shannon, vai falar umas coisas. Não, juro pra vocês, falou umas coisas bem pesadas. Aí, meu, ficou todo mundo transformado. A mãe do Johnny se transformou. Nunca achei que ia ver uma mulher daquelas se transformando, mas ela se transformou, gente. E quase deu barraco, quase deu ringue, entendeu? Quase deu briga. Aí, a Shannon ficou muito triste. E aí, antes de ir embora, o Johnny simplesmente me solta. Eu te amo, Shannon Lynch, gente. Porque a Shannon falou assim, mãe, eu amo ele, eu sou apaixonada por ele. E aí, antes de ir embora, o Johnny falou, Shannon Lynch, eu te amo. Ai, gente, muito fofo. Agora eu tô numa parte que, depois disso, né, é a parte que ele teve que ir embora, né, porque a mãe da Shannon fez o auê danado lá. Eu tô na parte que o Johnny tá numa consulta, depois do barraco, né? Eu tô numa parte que o Johnny foi embora. E aí ele foi pro médico. E aí ele tava conversando com os médicos lá sobre, né, a recuperação dele e tal. E é isso, gente. Por enquanto tá assim, mas prometo pra vocês que agora eu vou vir ficar falando aqui, pouquinho em pouquinho, porque é bom que eu não faço esse tipo de take longo, que tá com 7 minutos aqui. Gente, eu tô na parte que eles já voltaram pra escola e voltaram, né, do recesso e tal. E, cara, meu Deus do céu. Mano, o Gibbs fala muita besteira. Gente, ele fala muita besteira. Mano, será que todo homem é assim? É tipo por trás? Meninas que estão aí nesse vídeo, o que vocês acham? Será? Porque não é possível o nível das conversas que rola no nos, como que fala? Nos armários deles, esqueci o nome do lugar que tem de jogador. Enfim, o que acontece quando os meninos estão sozinhos? O que eles falam? Porque eu acho que eles falam muita besteira. Porque se o Ives for a maior prova de que homem fala coisas assim, então a gente tá lascada, porque é muita coisa engraçada. Gente, umas coisas absurdas. Gente, o Gibbs acabou de falar uma coisa aqui que vocês não têm ideia. Primeiro, aquela menina insuportável do primeiro livro, aquela menina que persegue o Johnny, sabe? Ela veio, né, aqui. O Gibbs humilhou ela, não esperava isso dele. Mas enfim, eu não lembrava que ele era assim no primeiro livro. Mas tudo bem, ele humilhou a garota. E aí ele tava falando com o Hug. O Hug, se eu não me engano, o livro dele é o Depois que Vem. O livro Depois que Vem do Gibbs. Que no caso o livro dele é com a Lizzie, se eu não me engano. Que também é amiga da Shannon. É o Realizing 10.
E acho que tem outro, só que ainda não lançou. Sei lá, alguma coisa assim. Eu sei que ele tem um livro também, e ele é irmão da Claire, que é a melhor amiga da Shannon, que também é amiga da Lizzie. E esse Hugh, ele é irmão da Claire. E o Gibbs gosta muito da Claire, né? E ele acabou de dizer uma coisa pro irmão da Claire. Olha, eu nem vou falar, viu, gente? Mas fica aqui o meu nível do quanto eu rachei e falei mentalmente. Gibbs, cala a boca, Gibbs. Cala a boca, por favor. Gente, eu tô aqui lendo e, cara, eu não sei se eu cheguei a falar pra vocês, porque é muita história pra contar, cara. Porque Keeping 13, enfim, toda a saga de Boys of Tommen, não só esse livro, né? Pra quem ainda não conhece os outros livros, cara, você não vai encontrar só romance, você vai encontrar muita coisa. E no caso da história do Johnny e da Shannon, tem muito problema familiar na parte da Shannon. E, cara, o pai dele estava desaparecido depois que eles expulsaram o pai deles de casa. Só que eles acabaram de descobrir que o velho safado tá numa clínica de reabilitação, o que vai fazer ele não ser preso pelas atitudes dele, porque ele se internar numa clínica mostra pra justiça que ele tá se arrependendo dos seus atos e tá se cuidando pra voltar à sociedade, o que significa que ele vai estar livre daqui a uns dias. Eu tô com muito medo, cara. Eu fiquei aflita pela Shannon. E olha que ela nem existe, mas eu sei que existe muitas Shannons na vida real, porque tem umas pessoas loucas assim, violentas na vida real. E agora eu tô com muito medo pela Shannon. Nossa, gente, que ódio. Nada me preparou pra ler Boys of Tommen, sério. Beleza, gente, eu queria vir aqui conversar com vocês. Eu parei de ler agora, porque eu vou tomar banho e vou assistir alguma coisa na TV, porque eu passei as últimas horas do dia lendo esse livro. E, cara, eu tenho que falar com vocês, gente. Mano, eu não sei. Não sei o que acontece. Cara, essa autora, ela é sem palavras. Gente, vocês não estão entendendo. Mano, sei lá, entendeu? Eu tava com medo nas férias de estar lendo pouco, porque de estar vendo muita série, porque eu tô tentando ver umas séries novas, assim, que eu encontrei. Enfim, documentário, essas coisas, tá? Sabe? Que também é legal, além de ler. E eu tava muito aflita, porque eu tava falando, meu Deus, eu tô lendo muito pouco. O que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô mexendo no celular, eu não posso passar horas no celular. E a realidade, gente, é que eu tava muito preocupada. E aí eu venho e me deparo com um livro desse e fico horas lendo o livro sem querer parar. Tô parando porque tomar banho e dormir é uma necessidade. Mas assim, eu tô aqui há horas, entendeu? Lendo esse livro. E eu fico pensando, cara, o que essa autora fez comigo? Tipo assim, mano, eu tô muito triste. Eu tô na página 200 e pouco, quase 300, eu acho. Eu tô com muito medo do livro acabar. Eu tô me sentindo mal, sabe, eu tô falando pra mim mesma. Lê, você tá gostando de ler, eu tô vendo, você tá aproveitando, mas também não lê tão rápido assim, porque você não quer que acabe. Gente, eu não quero que o livro acabe. Tipo, eu não quero mesmo, cara. Meu Deus do céu. Geralmente eu leio um livro e eu tô ansiosa pra acabar. Por quê? Porque eu quero chegar no final, quero ver o que acontece. Nesse livro não, gente. Nesse livro não. Não quero que acabe, gente. E agora? Vou chorar, cara. Esse livro é muito bom. Reflexões da noite. Cara, eu fiquei com uma dor no coração. Fiquei aflita por causa que o pai da Shannon vai ser solto. Fiquei com uma agonia do caramba. Porque o pai de uma personagem que nem existe vai ser solto. Mas eu sei que isso acontece na vida real, então eu não consigo ficar em paz com isso. Não, não tenho mais nada a dizer. Eu tô ficando maluca, cara. Boys of também tá me deixando meio lelé da cuca. Se eu fosse dar nota pro livro, agora seria 5, favoritado. E eu espero muito que no final seja 5, favoritado. Espero muito, 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 muito. Espero muito, gente. Nosso vídeo vai ficar com 1 hora, cara. Gente. Esse livro não é qualquer livro, tá?
Não é. Não é qualquer livro. Gente, eu tô aqui lendo e eu passei por uma parte bem nojenta. Cara, tem coisas que você só vai encontrar lendo Boys of Tommen, sério. Tipo, faz tempo que eu vejo o pessoal falando que By the 13 tinha muita cena vergonhosa e beleza, tipo, até que eu não achei tanto, sabe? Mas, nossa, acabou de aparecer uma cena aqui em Keep 13 que, meu Deus do céu, gente, é muita vergonha ali. Eu até pulei a página, não sou obrigada a ler um absurdo desse. Então, assim, tem coisas que você vai encontrar só nessa série de livros, tá? E não são coisas muito agradáveis. Gente, eu já passei da página 300 e eu tô numa parte que o Johnny e a Shannon, eles saem juntos, né? A Shannon, ela briga com o irmão mais velho dela, aquele que voltou. E aí ela sai pra ir pra casa da amiga dela, a Claire. E depois ela manda mensagem pro Johnny pegar ela lá, depois de ficar na Claire. E aí ele foi lá buscar ela. Agora eles estão na casa dele. E eu vou falar pra vocês. Estão acontecendo coisas que parece que eu tô sentindo como se estivesse invadindo a privacidade dos dois. Porque isso é o tipo de coisa muito pessoal que eu não queria ler sobre. Mas enfim, né? É isso. Isso porque eles não podem fazer nada, né, gente? Ainda tem isso ainda. Mas tá. Gente, o Gibbs acabou de falar que a Sharon é gostosa. Cara, eu tô em choque. Ele falou que ele e os meninos, tipo, do time, né, de rugby da escola deles, acham a Sharon gostosa. Gente, como que ele fala uma coisa dessa pro melhor amigo, que é namorado da Shannon? Ai, nossa, essa namorada é muito gostosa. Cara, o Gibbs só fala besteira, mas ele me surpreende a cada minuto. Sabe o que eu não entendo? Uma coisa que me deixa muito confusa. É que uma hora a Shannon é a pequena, né? A pequena e minúscula Shannon. Eles falam de uma forma que parece que a menina é do tamanho de uma criança. Eu fico até com medo. E no outro segundo, a Shannon é gostosa. Simplesmente isso. Vai de 0 a 100 muito rápido. Oi, gente. Eu estou na página 417. E eu li bastante, né, já dá pra perceber que o que eu li tá maior do que o que falta pra mim ler, né? Então eu já passei da metade do livro. Eu queria falar com vocês, porque eu não tô vendo muito aqui, porque não tá dando nada de importante. Literalmente, a gente vai, tipo, pra uma cena onde, sei lá, o Johnny tá falando com a mãe dele tá enchendo o saco, porque não quer que ele fique sozinho com a Shannon no quarto, ou então com o Gibbs falando alguma besteira pra ele, ou então, sei lá, a Shannon com a Claire e com a Lizzie. Então, tipo assim, tá tendo esse tipo de coisa, não é coisa que é importante pro rumo da história, né? Porque aqui eu quero trazer só as coisas mais importantes mesmo pro rumo da história e tentar não dar spoilers ainda, né? O que é um pouco difícil. Mas eu vim aqui falar com vocês pra falar isso e aconteceu uma coisa importante, por isso que eu vim aqui também, que o pai da Shannon, ele foi liberado daquela casa de reabilitação que ele tava. E aí a Shannon tava saindo do cinema um dia com o Johnny, a Claire e o Gibbs, e ela viu o pai dela e ela surtou, assim, ela ficou muito mal, né? E aí o Johnny foi levar ela embora. Só que aí, antes de levar ela embora, ele foi lá e deu uma surra no pai da Shannon. Falou um monte pro pai da Shannon. E foi isso que aconteceu, né? Mas tirando isso, não aconteceu mais nada de importante. E tem uma coisa que eu queria falar pra vocês também, é que eu acho muito legal, cara, ler esses livros de romance. Porque as pessoas são, tipo assim, 30 vezes mais humanas. Tipo, se elas erram, elas vão pedir desculpa pra você 30 milhões de vezes. Se, sei lá, vocês. Se vocês de repente se afastaram por algum motivo, a pessoa vai vir falar com você pra tentar arrumar tudo, pra tentar fazer vocês voltarem a se falar. Livro, as pessoas são muito mais humanas, eu acho isso muito legal de ler.
Acho que isso deixa tudo mais humano, tudo mais empático, porque a gente entende muito mais a cabeça dos personagens e a gente é muito mais empático com eles, né? E eu acho isso muito legal. E o Johnny tava falando umas coisas da Shannon aqui, por isso que eu comecei a pensar nisso, porque literalmente, gente, a Shannon fala alguma coisa pra ele e parece que ele já sente no fundo do coração, sabe? Então, assim, nos livros parece que as pessoas também escutam muito mais, que elas sentem muito mais, perdoam muito mais, ficam magoadas muito mais, porque elas expressam muito mais do que qualquer um de nós expressa na vida real. Então, eu acho isso muito legal. E é isso, gente. Por enquanto, as marcações estão assim. Eu tô achando bem bonito o livro. E é isso, gente. Agora eu vou continuar. Gente, quando vocês estiverem lendo esse livro e chegar na parte que o Johnny vai sequestrar os irmãos da Shannon, não vou dar contexto, só vou falar isso. Quando vocês chegarem nessa parte, se preparem, porque depois que isso acontece, uma cena muito boa entre a Shannon e o Johnny, cara, não. Gente, mano, eu tô passando mal, cara, juro. Eu não sei de onde essa autora tira essas loucuras que ela escreve. Eu não sei. Gente, é muito engraçado, vocês não têm ideia. Meu, eu tô chorando de rir, cara. Meu Deus, gente, se prepara. Eu juro, é muito engraçado. Ai, gente. Olha, de verdade, esse livro não é uma. Gente, esse livro é uma comédia, velho. Eu sinto que eu tô lendo um livro de comédia. Porque eu tô dando. Ai, meu Deus, socorro. Socorro. Ai, gente, que ódio. Gente, eu tô lendo aqui e, cara, eu tô em choque com o que acabou de acontecer, de verdade. Mano, eu falei pra vocês, né, que o pai da Shannon tava internado e que ele saiu depois de um tempo, mas até agora ele não tinha dado as caras, né? A menos aquele dia lá que a Shannon encontrou ele na saída do shopping e o Johnny deu uma surra nele. Tirando isso, ele ficou assim, ele nem deu as caras. Só que aconteceu uma coisa depois disso, né? Uns dias depois do que aconteceu no shopping, uns belos dias depois, a gente tava vendo uma coisa que eu não esperava, mas que eu estava suspeitando. Os pais do Johnny querem adotar todas as crianças, todos os irmãos da Shannon. E aí aconteceu uma situação onde aquela insuportável da Bella, aquela menina que persegue o Johnny o livro inteiro, o primeiro livro inteiro, ela faz umas coisas absurdas com a Shannon. E aí a Shannon liga pro Joey, o Joey chega na escola, ele acha que é o Johnny que fez alguma coisa contra a Shannon, ele dá um tapa no Johnny. E aí depois o Johnny fala que não sabe o que tá acontecendo. E aí eles veem a Bella com o namorado. E aí pronto, o Johnny vai lá pra cima do namorado da Bella, dá uma surra no menino. Só que quem acaba dando uma surra no menino é o Joey. E aí o diretor da escola chega e o Joey é preso. Só que o pai do Johnny tira o Joey da prisão. E aí, enfim, ele salva o Joey. E aí, nesse mesmo dia, o Johnny descobre que os pais dele estão querendo adotar os irmãos da Shannon e a Shannon, enfim, e o Joey também. E, cara, simplesmente o Joey volta pra casa um tempo depois e ele vai embora. Ele explode, se cansa, ele vai embora da casa. O Darren sai atrás, né? O irmão mais velho dele sai atrás do Joey, né? Vai atrás dele pra procurar ele. E elas, a Shannon e a mãe da Shannon e as crianças ficam sozinhas em casa. Quem aparece? Ele mesmo, gente. Ele aparece e, cara, é muito assustador essa cena, dá muita agonia. Ele chega e aí a Shannon corre pra dentro de casa e ela liga pro Johnny, só que até agora o pai dela não fez nada, ele tá calmo, por assim dizer. E aí ela liga pro Johnny, o Johnny chega lá de madrugada e
pega a Shannon, busca a Shannon. Só que ele não vai deixar os irmãozinhos pequenos da Shannon em casa, então ele pega as crianças. E uma coisa que eu simplesmente não esperava, ele tem que passar pela cozinha onde tá o pai e a mãe da Shannon, e ele tem que fazer isso com 3 crianças no cangote dele. E aí, essa cena dá muita agonia, cara, dá muita agonia, porque eles têm que fazer silêncio, e, tipo, são crianças, e elas devem estar, tipo, querendo chorar, gritar, e, mano, é muito agoniante. E aí, na porta, a porta faz barulho, e a gente acha, né, que o pai da Shannon vai ver, mas não, gente, porque a mãe da Shannon ajuda o Johnny a fugir com as crianças, acredita? Eu não esperava isso. Eu tenho um sentimento de que, cara, gente, o Johnny fala, foge, eu vou voltar pra te buscar, eu prometo. E ela fala, não volta, só salva meus filhos. Ela que não gosta do Johnny, falou pro Johnny salvar os filhos dela e salvou ele, né? Deixou ele embora com os filhos dela e disfarçou. Ela tossiu na hora que a porta range pra que o pai da Shannon não ouvisse. E eu tenho pra mim que esse vai ser o último ato da Mary Lynch, que esse vai ser o último ato dela fazendo uma boa ação como mãe. Porque eu acho que tem 2 extremos. Tem o extremo de que o Derry fala, o irmão mais velho da Shannon fala, ela também é uma vítima, ela sofreu abuso por muitos anos, entendeu? Então, tipo, não tem como falar que ela não é uma vítima, porque sim, ela realmente é uma vítima. Ela também sofreu tudo isso, porém tem o outro lado, o lado de que o Joey fala que é verdade, sim, ela realmente, em muitos momentos, ela não fez o que deveria ter feito, e tudo porque ela realmente ama ainda o pai da Shannon, e passou pano muitas vezes pros atos dele. Então, assim, tem os 2 extremos, mas nada tira da minha cabeça que ela também é uma vítima e que eu sinto muito por ela, mas ao mesmo tempo que também, por outro lado, gente, sem condições. Oi, gente, voltei pra falar com vocês. Eu li muito ontem, né? Depois daquilo que eu falei pra vocês, deu certo, o Johnny fugiu, mas aconteceu uma coisa muito absurda, tipo, uma coisa enorme. Uma coisa que eu já sabia que ia acontecer, inclusive, porque infelizmente eu peguei spoiler no TikTok, mas não atrapalhou em nada. Eu ainda assim fiquei em choque do mesmo jeito, como se eu não soubesse. E obviamente eu não vou falar pra vocês, porque é uma coisa muito grande pra falar aqui e dar spoiler, mas é tipo assim, inacreditável. E, enfim, afeta bastante todo mundo. Mas pulando essa parte, agora eu já tô numa fase que eles estão se recuperando disso. E o Johnny, ele tá quase indo embora já pra turnê dele, né, de jogador. Deu certo, aceitaram ele lá na academia do esporte que ele pratica. E aí ele vai ter que se mudar. Então a Shannon e ele vão ficar sem se ver por um bom tempo, de 1 mês a mais. E eu já tô quase na página 600, então, tipo assim, eu tô muito perto de acabar. Mas eu vou vir falando com vocês enquanto eu for avançando e for acontecendo coisas importantes. O Joey, ele tá numa clínica de meio que reabilitação, né, por causa que ele usou droga, né, e ninguém sabia, mas ele admitiu, e agora ele tá na clínica pra se recuperar. Mas a Shannon e os irmãos estão todos juntos. Eu só não posso falar mais porque senão é spoiler. Mas é isso, gente. Gente, eu tô na página 642. E, cara, eu tô quase acabando. Acho que o livro tem 680 e poucas páginas. Enfim, então falta por volta de 40 páginas. E eu queria falar com vocês porque o Johnny já foi embora. Ele já tá jogando em outro lugar. E aí ele tá conversando... Nossa, quantas vezes eu já bocejei nesse vídeo. Enfim, e aí ele tá conversando com a Shannon por telefone, enfim, por mensagem. E eles estão assim, parece que já se passaram bastante tempo já. E ele tá no jogo, né? A Shannon foi no bar com o Gibbs e a Claire, os amigos, pra ver esse jogo do Johnny. Mas eu vim aqui falar com vocês porque antes do Johnny ir embora, foi aniversário dele. E pra esse aniversário, eles foram acampar, ideia da Claire. E aí, cara, esse acampamento foi uma tragédia, assim, começou péssimo, depois melhorou. Mas a gente descobre o que aconteceu, por que o Gibbs tem tanto medo de água. E
Eu sei que por conta dessa cena do acampamento tem muita discussão sobre a Claire. Eu já vi muita discussão. Foi assim que eu peguei spoiler desse livro. É porque o pessoal, eu já vi vídeo no TikTok que o pessoal ficava falando, ai, mas a Claire não sei o que, ai, mas fulano não sei o que. E assim, gente, meu ponto de vista, pra quem já leu esse livro, vocês vão entender do que eu tô falando, né? Eu não vou aqui ficar entrando em detalhes, senão vai ser spoiler, mas cara, eu acho que a Claire, ela, tipo, eu não culpo ela, sabe? Porque ela tava protegendo o Gypsy e por mais que ela seja amiga da Lizzie, a gente sabe que elas também não são tão amigas assim. Ela conhece o Gypsy antes de ter conhecido a Claire, se eu não me engano, né? Porque eu sei que a Claire conhece o Gypsy desde pequena, agora a Lizzie eu já não sei. Mas, enfim, ela conhece os dois desde sempre. E só porque ela é amiga da Lizzie não significa que ela vai aguentar a menina fazendo um negócio daquele com o Gypsy. Porque não importa qual seja o tamanho do trauma da Lizzie ou do Gypsy, nenhum dos dois tem que ficar, tipo, jogando nas costas do outro, entendeu? E a gente sabe que o Gypsy não faz isso. A Lizzie que faz porque ela odeia pra caramba ele. Só que eu sei também que a Lizzie tem uns problemas mais sérios, eu só não sei quais são ainda. Eu vi em algum lugar que ela tinha bipolaridade, eu não sei se é verdade. O livro dela é tipo, tem mais 3 livros pra ler até chegar no livro dela, então assim, vou demorar muito pra descobrir. Mas eu quero ler também, claro, e quero trazer vlog pra vocês. Mas a gente sabe que a Lizzie também tem uns problemas bem sérios, então assim, é muita coisa, entendeu? Mas enfim, depois dessa tragédia do acampamento, o Johnny foi embora e agora a gente tá acompanhando, né, um pouco da... O tempo passou, né, pulou de um capítulo pro outro, do Johnny indo embora pra Shannon falando, né, como que tá, enfim. E é isso. Gente, eu já tô na página 659 e o Johnny voltou, né, pra cidade. E ele vai tá reencontrando a Shannon, né? O Gypsy foi buscar ele. E eles estão na praia, né? E aí o Johnny fala assim, ai, cadê a Shannon? Não sei o que, ela tá bem, ela tá feliz. E aí o Gypsy fica tipo, cara, ela definitivamente está alguma coisa. E aí o Johnny fica tipo, como assim? Quando ele chega na praia, gente, ele começa a falar do corpo da Shannon, começa a falar que ela tava linda, que ele sempre sentiu atração por ela, mas agora ele estava chocado. Ele tava em um universo paralelo, porque ele só ficou longe 7 semanas e a menina mudou completamente. A Shannon ficou, tá com perna, tá com corpo, tá com tudo. Ai, gente, tá com bunda. Ai, cara, eu achei muito engraçado. Não, gente, sabe o que que me pega? É que eu esqueço disso, tipo... Eu acho que a gente fica, a gente se acostuma tanto a ver a Shannon se diminuindo no livro que a gente esquece desse detalhe. Porque, tipo assim, gente, o tempo todo ela fica tipo, ai, ele não me quer, ai, é dó, ai, eu sou tão pequena. Todo mundo faz questão de lembrar que ela é pequena, todo mundo. E eu fico pensando, gente, eu já falei isso, eu fico pensando, cara, eu tenho medo da Shannon ser do tamanho de uma criança. E o Johnny parecer um adulto, porque do jeito que o pessoal fala, ela parece um bebê perto dele, sabe? Tipo, ela parece uma criança. Todo mundo, até as amigas da China. Ai, você é tão pequenininha. Ai, você é uma borboletinha pequenininha. Toda vez. E a gente se acostuma com isso. Só que a gente esquece que alimentação é tudo na vida, né? A gente esquece que provavelmente a Shannon não comia nada em casa, meu, comia macarrão só. Porque quantas vezes ela já não falou já? Porque, tipo, não tinha muita comida na casa dela. E, cara, quando ela ficava nervosa, ela vomitava. Então, tudo que ela consumia ia pra fora. Gente, eu esqueço que a menina sofria. Tipo assim, ela não devia comer nada em casa. Não devia se alimentar bem. Não devia tomar nada, sabe? Uma vitamina. Enfim, ela deve ter perdido boa parte do tempo que você tem pra você se desenvolver, né? Desenvolver seu corpo, enfim, comer. Porque tudo que você come tem alguma consequência, seja boa ou ruim. E a gente percebe, né, que pra Shannon tudo que ela comia não bastava. E provavelmente era por isso que ela era tão pequena e tão magra, assim, tão magricela.
por causa disso. Só que é muito estranho, gente. Eu mesmo não consigo imaginar, não sei vocês, mas eu não consigo imaginar. Eu imagino a Shannon sendo uma menina de cabelo, assim, mais ou menos da cor do meu. E tendo olhos azuis, acho que os olhos dela são azuis, né? Eu imagino uma menina super bonita. Só que quando falam que ela é pequena, eu não consigo imaginar ela, entendeu? A Shannon é uma personagem que eu realmente não consigo imaginar. Mas eu fico com medo, cara. Quando eles falam que ela é pequena, eu fico feliz e agora ela tá comendo pra caramba, né? Porque agora ela tá desenvolvendo o corpo e não tá ficando mais daquele jeito. Bom, gente, voltei pra finalizar esse vídeo com vocês. Eu terminei Keeping 13. Só falta ler o capítulo extra, o livro anterior também tinha. E, cara, quando eu cheguei nessa página aqui, a história de Johnny e Shannon foi concluída. Aí eu percebi, a ficha caiu de verdade, que o livro acabou. Gente, eu não enrolei pra ler nem nada, sabe? Eu não fiquei, tipo, atrasando a leitura pra não acabar. Mas, cara, pensando agora, talvez eu devesse ter feito isso, porque eu tô muito triste que o livro acabou, gente. Eu não achei que eu ia ficar tão triste assim. E eu acho que foi porque quando eu li o primeiro livro, eu tinha essa sensação, né, de que eu tinha o outro pra ler, eu tinha a continuação, o Keeping 13. Eu terminei Bad 13, mas eu tinha o Keeping 13. E agora que eu li o Keeping 13, eu não tenho nada, gente. E, tipo, eu sei que tem os outros livros da saga, eu tô super ansiosa pra ler, mas a história do Johnny e da Shannon acabou. E eu li em 2 segundos, gente. Eu pisquei os olhos e a história acabou. Não deu nem tempo de aproveitar direito. E por mais que eles apareçam nos próximos livros, eu sei que não vai ser a mesma coisa. E eu tô muito triste agora, porque eu deveria ter aproveitado mais, gente. Nossa, eu tô sentindo muita falta já do livro. Quando eu terminei o primeiro, que é Binding 13, eu... Cara, eu fiquei pensando nesse livro por semanas e semanas. Eu não tava conseguindo ler muito bem depois que eu terminei ele. E eu dei 4,5 pra ele, mas eu não me arrependo, mas eu percebi o quanto esse livro mexeu comigo depois de eu terminar. E eu não esperava que ele ia ter esse efeito sobre mim, porque eu não achei que ia gostar tanto dele assim. E agora eu li o segundo e acabou. E sei lá, gente, nossa, eu tô muito triste mesmo que acabou. Se vocês têm dúvidas, se querem ler esses livros, se querem começar a ler Boys of também leiam, por favor. Só tomem cuidado porque tem muito gatilho. A cada livro você vai encontrar um gatilho diferente, porque os principais têm traumas diferentes. Esses 2 primeiros livros aqui, esse é o primeiro, esse é o segundo, eles contam a história do Johnny e da Shannon. A gente tem mais 2 livros que contam a história do irmão da Shannon e da namorada dela. Mais um livro que conta a história do Gibbs e mais 2 livros, se eu não me engano, ou um, ele tá lançando aqui no Brasil por agora, que é o da Lizzie. Então assim, gente, cada livro você vai encontrar um trauma diferente, então vocês têm que tomar cuidado com isso se vocês tiverem gatilho. Eu já aviso que na história do Johnny e da Shannon tem muita agressão, tem muita parte de agressão, por conta do que ela passa em casa, mas enfim, gente. Eu só sei que eu amei ler esses livros e desde o começo eu soube que não era só uma história de romance. Eu me perguntava, cara, por que todo mundo gosta desses livros? Por quê? Eu quero entender. Porque uma história de romance não é. Com tudo isso de página, uma história de romance não é. E é muito mais, gente. É como se você acompanhasse uma novela. É muita coisa pra acontecer. E você se importa com todo mundo. Essa aqui é a doideira. Você se importa com todos os personagens. Você se importa até com sei lá, o cara que aparece por 3 capítulos só. Não sei, gente, mas você gosta de todo mundo, você começa a se apegar a todo mundo, porque é uma história muito boa, gente. Não é só sobre o Johnny e a Shannon. É uma história que fala muito bem de todos os personagens. Eu vi gente falando que essa escritora escreve mal, gente. Essa virou literalmente a minha escritora favorita. É a escritora que eu mais amei ler, a escrita. Entende? Então, tipo assim, cara, esses livros mexeram com a minha cabeça. Nossa, eu tô em choque ainda. Tô em choque, gente. Nossa, é nesses momentos que você percebe o quanto você ama ler, porque, cara, não tem experiência igual a essa.
E a história do Johnny e da Shannon aqui tá ainda mais linda que no primeiro livro, porque eles se envolvem mais, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Eles se apaixonam mais e você percebe que eles realmente se apaixonaram, entende? No primeiro livro era o Johnny tentando não ficar com a Shannon por causa de muitas coisas, principalmente pelo fato de que ele não ia namorar, ele só tava focado na carreira dele e sei lá, do nada aparece uma menina e muda tudo pra ele, você percebe o amor surgindo, cara, e é lindo de acompanhar, é lindo. A história dele está muito melhor nesse segundo livro, então se vocês têm dúvida, leiam, gente, por favor, leiam. E, cara, eu não fico com pressa, isso que me deixa louca. Gente, olha o tamanho desses livros. Esse livro tem quase 700 páginas, esse livro tem quase 700 páginas. Isso é praticamente 2 livros em um só. 2 livros em um só. É como se eu tivesse lido 4 livros aqui. 4. E parece que não é o suficiente. Parece que é pouco. E você não se importa, sabe? Você não fica tipo, meu Deus, tem que terminar esse livro logo. Será que eu tô acabando? Não, você não fala isso. Você não fica com pressa de ler Boys of Tommen. Você lê com a maior calma do mundo, com a maior calma do século. Eu li esse querido na maior calma que existe. Se esse aqui eu já tinha me impressionado porque eu tava lendo ele na maior tranquilidade, esse aqui foi a mesma coisa. Eu li super tranquila e eu comecei esse livro sabendo que eu ia ler ele tranquilíssima, sem pressa nenhuma. Eu só ia ler com calma e de boa. Gente, é sério, vale muito a pena ler esses livros. Eu tô muito ansiosa pra ler os próximos, mas eu não tô nem perto de comprar ainda, porque eu preciso arranjar um emprego. E eu tô doida pra comprar os próximos livros pra mim ler, mas ao mesmo tempo eu também tô com medo de que acabe rápido. Eu espero que essa autora tenha feito, sei lá, uma programação de 50 livros pra contar a história de todo mundo. Eu espero que ela conte a história do irmão mais novo da Shannon quando ele for mais velho. Mas tem que ter, gente. Pelo amor de Deus, ela tem que contar a história de todo mundo. Eu não tô bem. Sabe, eu preciso demais. Gente, esses livros são muito bons, sério, eu tô apaixonada e eu tô muito triste, cara. Eu não imaginava que ia me pegar tanto, que eu ia ficar tão triste assim. Eu tô com vontade de chorar porque acabou e eu não vou ler mais a história do Johnny e da Shannon. E eu sei que se eu reler não vai ser a mesma coisa, gente. Não vai ser a mesma coisa que ler pela primeira vez. E olha que eu sou do time que gosta de reler. Mas no caso desses livros eu sinto que eu vou demorar muito pra reler, porque não vai ser a mesma coisa, eu sei que não vai ser. Então assim, gente, sem palavras, eu tô muito triste e eu tô em dúvida se eu dou 5 ou 5 favoritado. O fato de eu estar com dúvida se favorito o livro já diz muito pra mim. Se eu tô com dúvida se eu vou favoritar o livro, porque eu não quero tanto assim favoritar, porque você querer favoritar o livro não deveria ser tanta dúvida assim, deveria ser uma certeza que você já tem. E eu tô em dúvida. Da última vez que isso aconteceu, eu favoritei um livro que não era pra ter sido favoritado. Se fosse hoje, eu só teria dado 5 estrelas e eu favoritei. Então eu tô com medo de cometer esse mesmo erro, porque eu não sei o que fazer. Mas, Tayla, você não falou que ia favoritar o livro? Falei, gente, mas eu me arrependi assim que eu falei, porque eu percebi que depois que eu gravei aquele take pra vocês, inclusive o mesmo take, né, da mesma forma que eu tô gravando agora, eu quis finalizar esse vídeo da mesma forma que eu comecei o take desse vídeo, que eu mais tava emocionada por esse livro, falando que ia favoritar e tava super animada. E agora eu já não sei mais se eu quero favoritar, porque depois que eu falei, eu senti que o livro deixou de ser um pouquinho melhor do que tava. Eu senti que meu amor pelo livro caiu um pouquinho e eu já não queria mais favoritar ele. Então assim, eu tô bem triste mesmo, porque eu queria muito favoritar, mas eu não sei se eu favorito ou não. Enfim, se vocês quiserem descobrir, provavelmente até esse vídeo ter lançado, eu já vou ter decidido, já vou ter postado resenha. Então, se vocês quiserem ver minha resenha escrita, se vocês quiserem ver os vídeos no Reels, que eu já separei algumas partes do livro pra postar no Reels também, porque eu posto Reels diariamente, com frases de livros. Então, se vocês quiserem ver a minha resenha, ver que nota eu dei, ver o que eu falei, minha resenha escrita, vão lá. O nome do meu book Instagram é reading.tai. E é isso, gente. Última coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que sim, teve coisas nesse livro que me incomodaram. Por exemplo, eu tinha muita vergonha alheia, tinha momentos que eu não queria ler, eu não queria virar a página, porque eu sabia que alguma coisa vergonhosa ia acontecer. E além do fato de que eu também achei o Gibson muito mais abusado nesse livro, gente. Ele ficou, acho que
pegaram pesado nesse livro, mas enfim, eu continuo amando Gipsy da mesma forma. E são coisas que dá pra relevar, sabe, gente? Vergonha alheia, dá pra relevar. E esse livro tem muito mais que o primeiro, já adianto isso, mas dá pra relevar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.